Para você que está tendo dificuldade com a matéria de mecânica básica, ou mesmo está procurando um conteúdo para complementar as suas aulas, esse vídeo é feito para você. Fica comigo até o final que você vai aprender todas as questões mais cobradas na prova teórica do Detran da matéria de mecânica básica. Eu sou a Prof. Lu Mendes, sou instrutora de trânsito há mais de 16 anos e nesse vídeo aqui eu vou trazer um super resumo, uma super revisão com dicas e macetes desse tema tão importante e que alguns têm bastante dificuldade, que é mecânica básica. Antes de eu começar esse vídeo, vou pedir para você se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho, deixar o teu joinha, o teu like, o teu comentário, para que o YouTube possa recomendar esse vídeo e esse canal para mais pessoas. Nesse vídeo aqui, vocês não vão ter a matéria em si, toda a matéria, todo o conteúdo. Ele é um vídeo de um resumão, um vídeo de dicas, de macetes do que mais é cobrado na prova teórica. Eu vou seguir a ordem da apostila, então quem tiver apostila pode seguir pela apostila para facilitar para vocês fazerem aí as anotações necessárias. O primeiro tema é os sistemas do veículo. Então, o veículo vai ter alguns sistemas que são cobrados na prova. Então, a primeira questão diz o seguinte: fazem parte do veículo automotor os seguintes sistemas. Quais que são eles? Suspensão, alimentação, elétrico, de iluminação e de lubrificação. Aí ele pode perguntar também os sistemas básicos para que um motor a combustão interna funcione são. No de cima ele fala de todo o sistema, na de baixo ele fala mais relacionado ao motor de combustão, mas vocês vão perceber que as respostas são bem semelhantes. Alimentação, ignição, lubrificação, arrefecimento e escapamento. Então, ele pode cobrar essas duas formas e também as partes principais de um motor a combustão interna. Aqui nessa questão, ele quer as peças internas do motor, que serão o cabeçote, o bloco, o virabrequim, o comando de válvulas, bielas e também o cárter. Então, essas são as três possíveis questões do sistema do veículo que pode cair. Também relacionado ao motor, ele pode cobrar de vocês os 4 tempos de um motor a combustão interna, que serão a admissão, a compressão, a explosão e o escapamento. A resposta será exatamente nesta ordem. Portanto, vocês podem decorar a sequência A, C e E. Então, se cair lá perguntando, questionando para vocês dos 4 tempos do motor, admissão, compressão, explosão e escapamento, ou seja, A, C e E. Admissão, compressão, explosão e escapamento. A, C e E. Admissão, compressão, explosão e escapamento. Algumas questões que também podem ser bem cobrados é a maneira que você irá desligar o motor do teu veículo, ou seja, desligar a chave. Você irá desligar parado e o motor em marcha lenta. Você não vai desligar ele em movimento, nem vai desligar com os pés nos pedais. Então, que maneira que você vai fazer? Para quem já dirige aí no dia a dia mesmo, sem carteira, quando você estiver fazendo as tuas aulas práticas e durante o teu exame também, você irá parar o teu carro, puxar o freio de mão sem forçar além do necessário, colocar em neutro, soltar os pés dos pedais. Nesse momento você parou e quando você solta os pés dos pedais, o teu motor está em marcha lenta. Ele está ligado, funcionando em marcha lenta. Aí sim você vai desvirar, desacionar a chave da ignição, parado, e o motor em marcha lenta. Outra questão bem cobrada é a marcha que você irá colocar o teu carro em movimento. Você precisa começar pela primeira. É a primeira marcha que vai ter mais força e menos velocidade. Lembrando que para trás vocês vão utilizar a ré, que é o mesmo padrão da primeira marcha. Ela é uma marcha forte, é uma marcha pesada e para pouca velocidade. Então, para movimentar, para colocar o teu carro em movimento, primeira marcha. Outro item também são os tipos de tração
encontradas nos veículos automotores, que serão a dianteira e a traseira. Caso eu pergunte, os tipos de tração encontrados nos veículos automotores, dianteira e traseira. Outro item importante que vocês também irão ver nas aulas práticas, que vocês irão colocar o carro em movimento em primeira, acelerou um pouco, soltou o acelerador, pisou a embreagem, colocou a segunda, soltou a embreagem e continuou a acelerar. Na sequência, se for reto ou descida, vocês já podem utilizar a terceira. Sempre que vocês forem passar uma lombada e sempre que vocês forem fazer uma conversão, vocês irão reduzir para a segunda, antes de passar a lombada, para tirar o pé da embreagem e antes de fazer a conversão. Alimentação. O que é o sistema de alimentação? Sistema de alimentação, como o próprio nome já diz, é o alimento que teu veículo precisa para funcionar, que será o combustível e o ar. Se ele tiver só combustível, ele não funciona. Se tiver só ar, ele também não funciona. Ele precisa da mistura ar mais combustível. Que quem vai fazer essa mistura na quantidade correta, na formação adequada, é o sistema de alimentação. Nós temos dois sistemas básicos de alimentação, que é o carburador e a injeção eletrônica. O carburador nos carros mais antigos, que é substituído pela injeção eletrônica nos carros mais novos. Então, anotem aí: alimentação, mistura ar-combustível, carburador e injeção eletrônica. Aí ele pode perguntar: a formação adequada da mistura ar-combustível, que vai ser admitida no interior dos cilindros, é função do sistema de alimentação. Se ele perguntar quais os sistemas de alimentação, carburador e injeção eletrônica. E aí ele pode perguntar também, bem ali no finalzinho do slide. Nos carros mais novos, o carburador é substituído pela injeção eletrônica. Então, alimentação mistura ar-combustível e os sistemas serão o carburador e a injeção eletrônica. Aí, continuando, ele fala assim: o carburador nos veículos mais modernos é substituído por injeção eletrônica. Ele também pode perguntar: os componentes do sistema de alimentação são carburador e injeção eletrônica. Então, se ele perguntar sobre, o sistema que faz a mistura do ar e combustível, é o sistema de alimentação. Se ele perguntar quais são os sistemas de alimentação, serão dois, que é o carburador e a injeção eletrônica. Se ele perguntar que nos veículos mais novos o carburador é substituído pelo qual? Pela injeção eletrônica. Outros dois termos bastante cobrados é o catalisador e o decibelímetro, tanto na matéria de mecânica básica quanto na matéria de meio ambiente. A função do catalisador no sistema de escapamento é: o catalisador, ele vai servir de filtro, ele vai filtrar, ele vai diminuir a emissão de poluentes. Ele serve, o próprio nome já diz, ele cata, ele vai catalisar. Então, o catalisador, ele vai catar, ele vai filtrar, ele vai diminuir a emissão de poluentes que são emitidos pelos veículos automotores. Ele é uma parte integrante ali do sistema de escapamento, que é responsável por filtrar, por diminuir a emissão de poluentes. E também o decibelímetro, que mede a pressão sonora. O decibelímetro, ele é um aparelho, não é um item, não é um equipamento do carro. Ele é um aparelho que o guarda, que o agente de trânsito vai ter para medir a pressão sonora, para medir o nível de ruídos que são emitidos pelos veículos automotores. Arrefecimento. O que é o sistema de arrefecimento? É o sistema que controla a temperatura do teu motor, do motor do teu carro.
Normalmente os motores, eles ficam numa temperatura variável entre 90 graus, a maioria. Se ficar muito abaixo disso, pode ter um problema aí no teu veículo, e se ficar muito acima, também pode ser sinal de algum problema, de alguma anomalia. E aí ele pode perguntar também dos componentes básicos que compõem o sistema que controla o aquecimento do motor. Olha a dica que eu dou para vocês. O que vai ajudar o teu motor a ficar numa temperatura ideal é a água. É a água que vai ficar circulando pelo teu motor, pelo teu radiador, para refrigerar, para resfriar. Então, a resposta, ele precisará conter a palavra água, que é o que vai dentro do radiador, que é o que vai dentro do reservatório do radiador. Portanto, o radiador, a bomba de água e o depósito de expansão do radiador são os componentes básicos do sistema de arrefecimento. Ele também pode perguntar para vocês o que vocês irão colocar dentro do radiador. Então, ele diz assim: o nível do líquido de arrefecimento dos veículos fabricados a partir do ano 2000 deve ser completado com uma mistura de água e etileno glicol, que nós conhecemos popularmente como aditivo de radiador, mas o termo técnico correto e cobrado na prova será o etileno glicol. Então, no radiador você irá colocar água mais etileno glicol. Anotem aí: radiador, água, etileno glicol. Outras duas questões bem comuns de cair. A bomba de água é um dos componentes do sistema que controla a temperatura do motor. A sua função básica é... Aí vamos parar para pensar. O que uma bomba faz? Ela vai aspirar, ela vai sugar, ou seja, aspirar a água das câmaras de resfriamento do bloco do motor, fazendo-a circular pelo radiador para esfriar, ou seja, a bomba, ela vai sugar toda aquela água quente que está ao redor do motor, vai puxar ela para o radiador vai resfriar essa água e vai mandar de volta para o motor. Claro que isso acontece muito rapidamente, mas é isso que faz com que o teu motor fique aí na temperatura ideal. Ele pode perguntar também: o controle da temperatura de um motor é normalmente feito nas câmaras de resfriamento, que são uns buraquinhos ali que tem ao redor do motor. A água ela não vai dentro do motor. Dentro do motor vai óleo. Ele vai ali nas laterais do motor para resfriar, por um sistema que faz circular. Como vocês já aprenderam na questão de cima, quem faz essa água circular é quem? É a bomba. Então, é a água pressionada por uma bomba. A água pressionada por uma bomba que vai controlar aí a temperatura do motor. Falando em motor, nós vamos para a parte de lubrificação. Lubrificação lembra óleo, certo? Então, anotem aí: lubrificação, tracinho, óleo. Por quê? Primeira questão: em certo veículo, há dificuldade de engate em todas as marchas, mas apenas com o câmbio frio. Uma das prováveis causas dessa dificuldade pode ser: se ele não está engatando a marcha, ele não está tendo uma lubrificação adequada. Então, o óleo lubrificante está fora da especificação. Outro do óleo: a principal finalidade do óleo do motor é... Gente, o óleo do motor, ele é muito semelhante com o óleo de cozinha. Ele é grudento, ele é lisguento, ele é liso. Para quê? Para fazer a lubrificação das partes móveis do motor. Então, dentro do motor, ele circula óleo. Por quê? O motor está trabalhando muito rápido. Então, para ter uma lubrificação adequada, ele não esquentar demais e não travar tudo, existe o óleo. O óleo também auxilia um pouco a manter a temperatura.
O principal dele é a lubrificação das partes móveis, mas ele também ajuda no controle da temperatura e, claro, né, principalmente a água. A viscosidade do óleo lubrificante do motor, a gasolina ou a álcool diminui com o aumento da temperatura do óleo. Quanto mais quente tiver o óleo, quanto mais quente tiver o motor do teu carro, mais líquido ele vai ficar, ou seja, ele vai ficar mais líquido quanto mais quente ele tiver. Ou seja, quanto mais quente, menor será a viscosidade do óleo do motor. Sistema elétrico. Então, o sistema elétrico, num veículo automotor, a gasolina ou a álcool, a eletricidade é responsável principalmente pela ignição e iluminação. Vale também para os carros elétricos. A ignição é aquela faísca inicial que dá na vela quando você dá a partida no teu carro. E a iluminação são as luzes mesmo, as lâmpadas, farol baixo, farol alto, luz de freio, luz de ré, toda essa parte, ela é alimentada pelo sistema elétrico. Então, o sistema elétrico, tanto ignição quanto iluminação. E aí nós vamos entrar num papel muito importante e que é muito cobrado na prova, que é a bateria. Então, primeiro, ele pode cobrar de vocês a função da bateria. A função da bateria do teu carro é a mesma função da bateria do teu celular, ou seja, ela armazena e fornece corrente elétrica. Você deixa teu celular carregando na tomada para quê? Para você armazenar energia, para você armazenar corrente elétrica, para você poder utilizar o teu celular durante o dia. O carro é a mesma coisa. A gente só não fica colocando e tirando ele da tomada, mas a função da bateria é a mesma: armazenar e fornecer corrente elétrica, mas a gente vai falar mais sobre a bateria daqui a pouquinho. Ainda sobre o sistema elétrico, ele pode fazer a seguinte pergunta: quando a luz indicadora de carga de bateria acender no painel, pode ser sinal que a bateria vai ser aquele quadradinho com um símbolozinho de menos e de mais, igual as baterias, as pilhas que a gente tem em casa. Isso significa que a correia que liga o alternador ao motor rompeu-se. Então, se acender a luz da bateria, quer dizer que o alternador não está mais carregando a tua bateria. Por quê? Porque a correia que liga o alternador ao motor para fazer essa carga da bateria rompeu-se ou arrebentou. Outro detalhe importante, aliás, outra questão importante, a transformação da corrente, que é gerada pelo alternador, em alta tensão, e a produção da centelha. A centelha é aquela faísquinha que dá ali na vela. É função, respectivamente. Quando ele fala a palavra respectivamente, ele está ditando uma ordem. Qual que é a ordem? Primeiro, a transformação da corrente em alta tensão, que vai ser função da bobina. E depois, a produção da centelha, que vai ser de responsabilidade das velas, portanto, bobina e velas. Voltando então na nossa bateria, nós já aprendemos que a função da bateria é armazenar e fornecer corrente elétrica, ok? Agora, ele pode perguntar para vocês da manutenção da bateria, se necessário, claro, que será completar com água destilada. Mas atenção, cuida para não confundir, porque na bateria a gente completa com água destilada. No radiador, nós colocamos água mais etileno glicol. Anotem aí para vocês não esquecerem. Cuida com essa questão, para não confundir. Bateria, completar com água destilada. Manutenção da bateria, completar com água destilada. Agora, se falar do radiador, dentro do radiador vai uma mistura de água também, só que é água mais etileno glicol. Falou da bateria, função, armazenar e fornecer corrente elétrica. Falou da manutenção da bateria, completar com água destilada.
Agora, se falar o que vai dentro do radiador, água também, só que água mais etileno glicol. Aqui eu juntei para vocês exatamente as 3 questões que caem na prova sobre bateria. Primeiro, qual que é a função? Acabamos de aprender. Armazenar e fornecer corrente elétrica. Manutenção. Completar com água destilada. Agora, se ela perguntar de toda a energia elétrica que o carro utiliza, é fornecido por quem? Primeiro, pela bateria, que é quem vai armazenar, e pelo dínamo/alternador, que são os produtores da corrente elétrica, certo? Então, falou em bateria, função, armazenar e fornecer corrente elétrica. Manutenção, completar com água destilada. E se falar do fornecimento, bateria e pelo dínamo/alternador. Sistema de transmissão. Sistema de transmissão, ele vai transmitir. Transmitir o quê? A energia produzida pelo motor para as rodas. Essa é basicamente a função do sistema de transmissão. Ele transmite a energia produzida pelo motor para as rodas. Aí vocês precisam lembrar de 2 questões que podem cair também para vocês, sobre a embreagem. Primeiro, qual que é a função da embreagem? Ligar e desligar a força motriz do restante da transmissão. Embreagem, anotem aí. Função: ligar e desligar a força motriz da parte restante da transmissão. Ele pode perguntar da localização entre o volante do motor e a caixa de mudança. Então, sistema de transmissão, ele vai transmitir. Então, a energia produzida pelas rodas chega no sistema através do quê? Ela é transmitida através do sistema de transmissão. Então, ela transmite a energia que é produzida pelo motor para as rodas. Ela transmite a energia para as rodas. Aqui eu coloquei para vocês as 2 questões. Então, primeiro, a embreagem. Qual que é a função da embreagem? Ligar e desligar a força motriz do motor da parte restante da transmissão. Essa é a função dela. Só isso, nada além. Quando você coloca o seu pezinho no pedal da embreagem, quando você solta, você está fazendo esse serviço aqui. Você está ligando e desligando a força motriz do motor da parte restante da transmissão. Quando você pisa e quando você solta a embreagem, tá? É como se fosse um interruptor. E o segundo, que é a localização da embreagem. Esse não tem como ver, porque fica dentro ali do motor, fica entre o volante do motor, que é uma peça bem grande e super pesada, e a caixa de transmissão, que é onde está todas as engrenagens que são responsáveis pela tua troca de marcha, certo? Então, se perguntar da função ligar e desligar a força motriz do motor da parte restante da transmissão, se perguntar a localização entre o volante do motor e a caixa de mudanças. Sistema de direção e suspensão. Primeiro, pode cair a composição. Então, a composição do sistema de direção vai ser volante, varão, terminais, caixa de direção e barra de direção. Direção: volante, varão, terminais, caixa de direção e barra de direção. A suspensão é muito mais fácil: molas e amortecedores. Suspensão, molas e amortecedores. É a suspensão quem vai garantir, quem vai manter a estabilidade do teu carro. Então, ele pode cair perguntando qual é a função da embreagem, ou ele contar, ou mantém a estabilidade do veículo em deslocamento e nas curvas. Qual o sistema que faz isso? Direção e suspensão. Então, direção e suspensão, ela mantém a estabilidade em deslocamentos e curvas. Detalhe importantíssimo, questão que cai na prova: molas e amortecedores em mau estado
podem causar o capotamento do teu veículo, gente. Isso é muito sério. Tem que cuidar tanto para o dia a dia quanto para a prova também. Molas e amortecedores em mau estado podem ocasionar o capotamento do teu veículo. Também podem cair questões falando com relação aos pneus. Primeiro, para obter maior segurança e economia, prolongando a vida útil dos pneus radiais de mesmo tamanho, deve-se fazer o rodízio a cada. O rodízio dos pneus será feito a cada 10.000 quilômetros em pneus do mesmo lado. Se ele falar da calibragem dos pneus, aí é quinzenalmente, sempre de manhã com os pneus frios. E se falar do rodízio, a cada 10.000 quilômetros em pneus do mesmo lado. A estabilidade do veículo também está relacionado com os pneus. O condutor deve conferir periodicamente e regularmente. Se cair essa questão, pode marcar os 3 números romanos porque os 3 estão corretos. A calibragem dos pneus, o desgaste dos pneus, que não pode ser inferior ou menor que 1,6, e a existência de possíveis deformações na carcaça. Então, são 3 itens em relação aos pneus que devem ser sempre verificados. A calibragem dos pneus, quinzenalmente, sempre com os pneus frios. Não esquecer também de calibrar o pneu reserva. O desgaste dos pneus, que não pode ter os seus sulcos inferiores a 1,6 milímetros de profundidade, e a existência de possíveis deformações na carcaça, principalmente quando vocês pulam uma lombada, vocês acertam um buraco. É sempre importante verificar se não formou bolha, porque isso pode ficar bem perigoso. Outra coisa que pode ser cobrado é sobre a composição do pneu. Então, o pneu, ele vai ser composto por carcaça de lonas, banda de rodagem e talões. Tá? Essa é a composição do pneu. Carcaça de lonas, banda de rodagem e talões. Reforçando, calibrar sempre os 5 pneus quinzenalmente. A gente leva em referência 5 pneus, porque a gente leva em referência o carro, tá? Então, o carro ele vai ter os 4 pneus que tá rodando, mais o pneu reserva. Sempre calibrar eles frios. O que isso quer dizer? Que antes de você rodar, antes de você sair, fazer uma viagem, então você vai sair da sua casa, vai fazer uma viagem, você vai sair da sua casa, vai passar no posto e vai calibrar. Não adianta você chegar no meio da sua viagem e calibrar, porque o pneu ele vai estar dilatado e vai ir uma calibragem bem excessiva do que realmente ele precisa. O rodízio a cada 10.000 quilômetros ou a cada 10.000 quilômetros em pneus do mesmo lado. Outra coisa importante a ser lembrado, qual que é a função do termômetro? O termômetro, ele indica a temperatura do motor. Então, ele pode cair para vocês lá. Qual aparelho deve ser verificado para evitar o superaquecimento? O que é superaquecimento? É temperatura alta e o superaquecimento é verificado através do termômetro. Também com relação a lanternas, pode ser que caia perguntando a cor. Então, lanterna de freio é vermelho, de marcha ré é branca. Lanterna de freio é vermelha, lanterna de marcha ré vai ser branca. Novamente, reforçando que a durabilidade dos pneus é determinado por várias condições. Entre elas, podemos citar realizar o rodízio dos pneus regularmente e a cada 10.000 quilômetros em pneus do mesmo lado. A boa estabilidade de um veículo depende de vários fatores. Um dos cuidados que devemos ter é manter devidamente calibrados os pneus, calibragem feita quinzenalmente e sempre com os pneus frios. E aí, essa outra questão também pode ser que caia, falando que a calibragem correta contribui para o prolongamento da vida útil dos pneus. E ele quer saber, um pneu com pressão excessiva é pressão muito além do que ele precisa.
ele vai ter desgaste. Em qual lugar que vai desgastar? Neste caso, no centro da banda de rodagem. Então, se você rodou com o teu carro e calibrou o pneu com o pneu quente, ele foi calibragem excessiva. Ele foi mais ar do que precisava. E isso vai gerar um desgaste no centro da banda de rodagem. Nesse desenho, vocês podem perceber as diferenças da calibragem. No primeiro caso, é um pneu que está com pouca calibragem. Ele vai gastar nas laterais. Um pneu com pressão normal, que é o pneu do meio, ele vai gastar o pneu como um todo. E na direita, o exemplo dessa questão que nós acabamos de ver, que é o pneu com pressão em excesso, com pressão excessiva, que ele vai formar um bexigão e vai gastar o centro da banda de rodagem do pneu. Outra questão que pode cair bastante é ele falar que existe, né, lá no sistema, que uma lâmpada está piscando devagar, mas que a outra lâmpada está piscando rapidamente. E ele quer saber o porquê disso. Aí vai ter lá que o fusível está queimado, que a bateria está descarregada, mas a resposta correta é porque existe uma lâmpada do sistema que está queimada. Então, se uma lâmpada pisca rápido e a outra pisca devagar, é porque tem uma lâmpada no sistema que está queimada. Com relação ao extintor, precisamos lembrar primeiro, se o extintor estiver no vermelho, ele está vazio, ele não serve para nada. Aí é importante lembrar também que ao utilizar o extintor sempre na base das chamas, quanto mais extintores ao mesmo tempo, melhor, e sempre em forma de leque. Então, o extintor no vermelho não serve para nada. E o modo correto de usar é na base das chamas, quanto mais extintores ao mesmo tempo, melhor, e sempre em forma de leque. Lembrando que o extintor, ele não é mais um item obrigatório nos veículos de passeio, tá? Nos veículos de passeio, ele é um item opcional. Não é necessário você ter, como aquele kit de primeiros socorros que teve há muitos anos atrás. É opcional, tem quem quer. Porém, cuidem, porque se no carro de vocês tiver, ele precisa estar dentro do prazo de validade. Não pode estar vencido, porque se estiver vencido, isso pode constituir uma infração de trânsito. Essa questão aqui é justamente a questão do extintor que pode cair. Então, notem que ele dá 3 números romanos. Número romano 1 é errado, né? Porque o extintor está no vermelho. Se ele está no vermelho, ele está vazio, está zerado, não serve para nada. E o 2, o 3 e o 4 são as formas corretas de usar. O jato do extintor está sendo dirigido para a base das chamas. Os motoristas estão usando todos os extintores ao mesmo tempo. E os motoristas estão fazendo movimentos em forma de leque. Então, 2, 3 e 4 estão corretos. E 1 está errado porque se está no vermelho, ele está vazio, não serve para nada. Antes de fazer a nossa revisão geral e final, vou passar para vocês algumas questões que estão caindo bastante sobre mecânica. Essa aqui ele vai falar do consumo do óleo, que em alguns motores é normal. E aí ele quer saber o seguinte, dessas 5 varetinhas que ele está dando ali embaixo, o óleo de motor deve ser completado com urgência em qual situação? Então ele está dando a referência ali entre o mínimo e o máximo. A número 1 ali, ou a letra A, vocês podem perceber que ele está abaixo do mínimo. Então sim, ele deve ser completado com a máxima urgência. A letra B, ele está um pouquinho acima do mínimo, então ele está dentro da referência que ele está dando. Mesma coisa com a letra C, que está exatamente no meio. A letra D já está ali no limite do máximo e a letra E, ele está acima do máximo. Portanto, a que está com óleo baixo, a que está faltando óleo, é apenas na vareta número 1. Aliás, na vareta letra A é a única que precisa ser completado com urgência. Essa daqui ele fala com relação ao sistema de iluminação. E aí ele diz, pode-se dizer que o sistema de iluminação de um veículo deve ter faróis à frente, luz de freio, não esqueça que a luz de freio é vermelha, e as lanternas traseiras, lembrando que a marcha ré é na cor branca. Então, o sistema de iluminação de um veículo deve ter faróis à frente,
luz de freio e lanternas traseiras. Na utilização correta do freio de estacionamento do veículo deve-se: freio de estacionamento é o freio de mão, é o freio que é utilizado com o carro parado, com o carro estacionado. Então, a maneira correta será puxar a alavanca sem forçar além do necessário. Utilização correta do freio de estacionamento, puxar a alavanca sem forçar além do necessário. Essa aqui nós vimos lá no comecinho no sistema de arrefecimento, que ele fala que o motor, quando funciona, produz uma grande quantidade de calor e o controle da temperatura é realizado pelo sistema de resfriamento ou arrefecimento. Notem que ele não está falando das peças que compõem, ele quer o nome do sistema. O nome do sistema é resfriamento ou arrefecimento. Por mais que o radiador seja uma peça desse sistema, mas ele não está falando das peças, e sim do sistema como um todo, que vai ser resfriamento ou arrefecimento. Essa aqui nós vimos também lá no sistema de transmissão. Então, ele diz assim: a energia mecânica produzida pelos motores dos veículos chega nas rodas através do sistema D. Sempre substituam o chega nas rodas por é transmitida. Então, a energia do motor, que o motor produz, é transmitida para as rodas. Se ela é transmitida, é pelo sistema de transmissão. Então, a energia mecânica do motor é transmitida para as rodas pelo sistema de transmissão. Para garantir a boa manutenção, os pneus devem ser calibrados semanalmente com os pneus frios. Lembrando que também poderia estar quinzenalmente, então semanalmente, que é uma vez na semana, ou quinzenalmente, né, que a cada 2 semanas vai estar correto. Então a calibragem dos pneus deverá ser feita ou semanalmente ou quinzenalmente com os pneus frios. Não precisa ser diariamente, não precisa ser todo dia. Pode ser uma vez por semana ou uma vez a cada 2 semanas. Devemos estar sempre atentos ao painel de instrumentos. Caso apareça acesa uma luz de advertência vermelha, isto significa qualquer luz que acenda no teu painel na cor vermelha está dizendo que tem um sinal de anormalidade em algum sistema do veículo. Qualquer luz vermelha que acenda no teu painel, você vai parar imediatamente num local seguro. Por quê? Luz vermelha é sinal de anormalidade em algum sistema do veículo. Luz vermelha que acenda no painel, sinal de anormalidade em algum sistema do veículo. A quebra da correia de acionamento da bomba da direção hidráulica de um veículo provoca. Primeiro, vocês precisam entender que os veículos, todos eles têm direção. E alguns, opcionalmente, têm direção hidráulica, que é um sistema acoplado à direção, que faz com que ela fique mais leve. Se vier a travar ou arrebentar a correia, vai acontecer apenas o endurecimento imediato da direção. Então, se a direção hidráulica quebrar ou arrebentar a correia, vai ocorrer o endurecimento imediato da direção. Durante o percurso, você nota que o veículo pula muito quando passa em ondulações. Como você já havia calibrado os pneus, deduz que o defeito está sendo causado por. Lembrando que as molas e os amortecedores que são os responsáveis pela estabilidade do teu carro. Se ele está pulando, é porque você tem no teu carro amortecedores defeituosos. Amortecedores defeituosos. Com o balanceamento das rodas consegue-se. Quando você vai balancear, você vai equilibrar, ou seja, restabelecer as suas condições de equilíbrio. Com o balanceamento das rodas, consegue-se restabelecer as suas condições de equilíbrio. O uso de cortinas ou de persianas fechadas nos veículos em movimento pessoal, não é proibido. Imaginem os ônibus têm cortinas, têm persianas e elas ficam fechadas.
Pode, é permitido, desde que o veículo possua espelhos retrovisores em ambos os lados. Desde que o veículo possua espelhos retrovisores em ambos os lados. Os faróis do veículo devem ser examinados periodicamente, avaliando. Se ele quer saber o que você vai avaliar quando você vai, examinar os faróis, neste caso será o alinhamento e a regulagem, ou seja, ver se os dois estão na mesma altura e se a altura da luz está correta, tanto para a luz baixa quanto para a luz alta. Então, tanto o alinhamento quanto a regulagem. Reforçando mais uma vez a calibragem dos pneus, que deverá ser feita semanalmente ou quinzenalmente, sempre com os pneus frios. Calibragem semanalmente ou quinzenalmente com os pneus frios. Com relação ao rodízio, a cada 10.000 quilômetros em pneus do mesmo lado. Então, se perguntar do rodízio, pode ser apenas o rodízio a cada 10.000 quilômetros ou o rodízio a cada 10.000 quilômetros em pneus do mesmo lado. São equipamentos obrigatórios de um automóvel: triângulo, encosto de cabeça e buzina. São equipamentos obrigatórios de um automóvel: triângulo, encosto de cabeça e buzina. Lembrem-se sempre daqueles itens que vêm de fábrica. Se vem de fábrica, é obrigatório: triângulo, encosto de cabeça e buzina. Para remover a bateria de um veículo, deve-se. Aqui ele quer saber qual é a maneira correta. Então, primeiro, soltar o cabo do negativo e depois o do positivo. Para remover a bateria de um veículo, deve-se soltar primeiro o cabo do negativo e depois o do positivo. Primeiro o negativo e depois o positivo. E agora vamos dar uma revisada geral para fechar com chave de ouro o nosso vídeo. Lembrando primeiro os 4 tempos do motor: admissão, compressão, explosão e escapamento. Na dúvida, A, C e E. Sistema de alimentação é o que mistura o ar e o combustível na quantidade adequada. E os dois sistemas serão carburador e injeção eletrônica. Carburador nos carros mais antigos, que é substituído pela injeção eletrônica nos carros mais novos. Catalisador, ele filtra os gases. Catalisador filtra os gases. Decibelímetro é um aparelho que não tem no carro, é um aparelho que o guarda, que o agente de trânsito vai ter e que serve para medir a pressão sonora, para medir o nível de ruídos. Bateria, função da bateria: armazenar e fornecer corrente elétrica. Manutenção: completar com água destilada. Fabricação da energia: bateria, dínamo, alternador. Então, bateria, função: armazenar e fornecer corrente elétrica. Manutenção: completar com água destilada. E quando falarmos da fabricação de energia: bateria, dínamo, alternador. E para desligar a bateria do teu carro, você vai soltar primeiro o cabo do negativo e depois o do positivo. Primeiro o negativo e depois o positivo. No radiador, vai uma mistura de água mais etileno glicol. Radiador, água mais etileno glicol. Sistema de transmissão, ele vai transmitir a energia produzida pelo motor para as rodas. Sistema de transmissão transmite a energia produzida pelo motor para as rodas. Lembrando ainda que a função da embreagem é ligar e desligar a força motriz do restante da transmissão. E se perguntar da localização, entre o volante do motor e a caixa de mudanças. Pneu, composição do pneu: carcaça de lonas, banda de rodagem e talões. Carcaça de lonas, banda de rodagem e talões.
O rodízio dos pneus será feito a cada 10.000 quilômetros ou a cada 10.000 quilômetros em pneus do mesmo lado. Lembrando ainda que os sulcos do pneu não podem ser menores que 1,6 milímetros de profundidade, senão vai ser considerado um pneu careca. Os sulcos, os desenhos, as ranhuras que tem no pneu não podem ser menores ou inferiores a 1,6 milímetros de profundidade, senão vai ser considerado pneu careca. Gratidão a todos vocês que tiraram 45 minutos para assistir esse vídeo, para fazer essa revisão. Eu espero de coração que este conteúdo seja muito útil para vocês, não só para a prova, como para as aulas práticas, como para o dia a dia de vocês. E se você gostou desse vídeo, indica o vídeo, indica o canal. Se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu, se inscreve aqui no canal, deixa o teu joinha, deixa o teu like, deixa o teu comentário para que o YouTube possa recomendar esse canal para cada vez mais pessoas, a gente possa ajudar cada vez mais pessoas. E continue acompanhando aqui o canal, que tem vídeos novos e atualizados postados aqui todos os dias. Gratidão, gratidão, gratidão a todos vocês. Gratidão pela vida dos quase 17 mil inscritos aqui no canal e gratidão pelo carinho de todas as mensagens que eu tenho recebido. Que Deus abençoe a todos, sucesso, bênçãos e até o próximo vídeo.